Fala, meus amigos, graça e paz, mais uma vez com vocês por aqui, prazer enorme. E hoje nós iremos falar sobre princípios. E eu estou mais ou menos, sabe quando aquela criança ela começa a andar, que ela se apega nas cadeiras, se apega na mesa, às vezes puxa ali a toalha da mesa para se segurar, às vezes cai, levanta. Então, muitas coisas, depois de uma certa idade, que eu tenho aprendido, eu tenho trazido para a minha vida, para o meu elevo espiritual, e quero trazer também aqui para vocês. E hoje nós iremos ter um bate-papo muito rápido, de uns 5 minutinhos, falando sobre princípio. E quando eu aprendi isso, eu trouxe para a minha vida. E um dos pilares do princípios é o respeito. Respeito com a autoridade, respeito com o pai, respeito com a mãe. E eu sempre estava envolvido em política. Confesso a vocês que, quando jovem, eu me afastei da igreja por ver alguns movimentos que eu não concordava naquele período e fui me aventurar. E fui exatamente para dentro da onde? Da política. E lá eu também vi muitas coisas. E fiz muitas coisas também errado dentro da política. Porque às vezes eu não concordava com algumas situações, ou do governo do estado, ou do presidente da república, e eu queria às vezes fazer justiça de acordo com o meu pensamento, com o meu entendimento, e acabei fazendo tudo errado. Quando eu entendi que todas as autoridades são constituídas por Deus, eu entendi que eu deveria respeitá-las. E a partir do momento que eu aprendi isso dentro da Bíblia, eu trouxe para a minha vida. Ao invés de eu criticar, ao invés de eu falar mal, agora a única coisa que eu posso fazer, como eu acredito num Deus vivo, num Deus todo-poderoso, num Deus soberano, a única coisa que me sobrou é obedecer. É obedecer. E não critico mais, porque nós temos visto muitas coisas nesses dias, muitos ataques, e muitos cristãos ainda não entenderam que existe um princípio, e esse princípio está na Bíblia, está na palavra de Deus e tem que ser obedecido. Um dos primeiros princípios é honrar pai e mãe. Então, se você chegou nesse vídeo e você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero pedir para você que você compartilhe para o maior número de pessoas, e já quero deixar aqui para você. Se você é daquelas pessoas que não costumam honrar o seu pai ou honrar a sua mãe, você está violando princípios. Se você é daquelas pessoas que fala mal do presidente da República, que fala mal do governo, você está violando princípios. E você precisa entender que para as coisas darem certo na sua vida, você tem que obedecer à Bíblia. E está escrito na Bíblia. Então, um dos primeiros princípios nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Este é um princípio que alegra o coração de Deus, né? Devemos honrar também
conforme eu disse aqui, honrar pai e mãe. E uma das coisas que eu sempre procurei fazer na minha vida foi honrar o meu pai, honrar a minha mãe, embora errei algumas vezes, mas nunca deixei de honrá-lo. Conforme eu falei para vocês, que eu sempre fui envolvido na política. Eu quero contar uma historinha para vocês e vou encerrar por aqui. Depois a gente continua com esse título sobre princípios. E eu era candidato a vereador aqui na cidade e teve uma pessoa que me convidou para ir na igreja dela e eu levei o meu pai nesse dia. E eu fiquei preocupado ali com o que o meu pai ia falar, porque o meu pai ele não era envolvido na política e sempre foi um homem de Deus, um homem que honrava a minha mãe, que honrou os filhos, é por isso que eu estou aqui, pelas orações dele. E nós fomos nessa igreja. E chegou nessa igreja, meu pai teve a oportunidade, e lá ele pregou, falou da palavra de Deus. A igreja se alegrou muito bem, e acabou ali o culto. Aí no final do culto, chegou uma irmã e falou para mim, olha, se você tiver 1% da unção do seu pai, você está eleito. E eu naquele momento eu falei, eu perdi a eleição agora. Por quê? Porque na minha falta de conhecimento, eu fiquei remoendo dentro de mim, não acreditando muito no que o meu pai poderia falar. Inconscientemente, no meu pensamento, eu deixei de honrá-lo, eu deixei de cumprir um princípio. Por que eu não poderia acreditar nele? Qual que é o problema? Eu me achava muito orgulhoso, achava que eu sabia tudo. E no fim, eu vi que eu não sabia nada. E o princípio, ele começa dentro de casa. A honra começa dentro de casa. Recapitulando aqui, o primeiro princípio é buscar a Deus, honrar a Deus. Quando eu entendi esse negócio de princípio, ele cantou o meu coração, porque nós fomos criados para louvar a Deus. A Bíblia diz que tudo tem que louvar a Deus, porque foi tudo criação dele. O segundo é honra. E uma das coisas que está faltando muito nos nossos dias é exatamente isso. Principalmente quando se trata de honrar pai e mãe. O quanto isso é importante nos nossos dias. Se você tem seu pai, se você tem sua mãe, dê um abraço neles, dê um beijo, abrace, porque isso alegra o coração de Deus. A palavra de obediência. Nós sabemos que tudo aquilo que nós proferimos, aquilo direto ou indiretamente, ela nos afeta. Eu lembro que meu pai falava que para fazer o negócio era somente dar a palavra, principalmente quando se dizia que era cristão. Nós estamos falando negócio de 20, 30 anos atrás. Hoje em dia está faltando muito isso nos nossos meios, né? Pessoas que dão sua palavra, mas não cumprem. Está quebrando o princípio. O outro, a quarta, é a sabedoria que está na palavra. A Bíblia nos diz que lá em Provérbios que a sabedoria ela está gritando, porque foi com a palavra que Deus fez o mundo. E se tem a palavra, tem a sabedoria. A sabedoria
ela é a célula mártir, é a melhor coisa que nós podemos ter. E ainda quando se trata da sabedoria que vem do alto, melhor ainda. Você pode ter a sabedoria, nós podemos dizer a sabedoria vertical e a horizontal. A vertical, que é do homem, você pode ter até algumas relevâncias, você pode ter até algum sucesso durante um período, mas não vai muito longe. A melhor sabedoria é a sabedoria que vem do alto, que está na palavra de Deus. O quinto é planejamento. Quantas coisas que nós fazemos na nossa vida sem planejamento? Você já parou para pensar que a maioria das pessoas, ao fazerem qualquer tipo de negócio, até para negociar alguma coisa, elas não param para pensar e acabam tendo algum tipo de problema? Por quê? Porque faltou planejamento. Para você construir uma casa, você tem que ter ali todo um preparo. Você tem que fazer o alicerce. O meu pai era pedreiro, ele trabalhava muito na construção civil, e eu cansei de ver ele fazer o alicerce, depois fazia as colunas, enfim, fazia todo o planejamento para construir aquela casa e ficar firme. Então, na nossa vida também precisamos desse planejamento. O sexto é governo. Até pouco tempo, eu confesso a vocês, eu não governava a minha vida, não. A minha vida era uma bagunça. Eu costumo dizer que a minha vida era como uma folha seca. O que é uma folha seca? Alguém já escutou aquele hino? Que é como uma folha seca que vai para onde o vento levar. O vento bate, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para o alto, vai para baixo, vai para tudo quanto é lugar. Por quê? Porque falta governo na sua vida. Então você precisa pedir a sabedoria de Deus para você governar a sua vida, você governar a sua história, você fazer algo que realmente faça a diferença aqui nessa terra. Você precisa governar na sua casa, acompanhar o crescimento dos seus filhos, dar um abraço nos seus filhos, saber conversar com os seus filhos, conversar com a sua esposa. Tudo isso é governo. Eu tinha algumas coisas que eu não concordava muito comigo, mas eu não sabia. Aí um dia, eu escutando sobre gestão da emoção, eu assisti um vídeo. Embora toda a verdade já está aqui dentro da Bíblia. E esse vídeo, quando eu assisti, eu comecei a meditar nele, sobre a autogestão da emoção, eu falei, eu vou começar a praticar isso na minha vida. E quando eu comecei a praticar isso na minha vida, eu tirei todo o orgulho, eu deixei de lado todo o orgulho. Hoje não tem mais aquele negócio de nervosinho, sabe? É como se qualquer coisa te irrita. Diz aí, você passa por isso? Qualquer coisinha te irrita, te deixa nervoso? Ou te deixa nervosa? Se isso acontece com você, tem algo errado. Você precisa se perguntar, por que eu estou nervoso? O porquê que eu estou nervosa? Por que eu estou irritado? E procura ter um autocontrole. Eu já escutei histórias de pessoas que foram na rua, está dirigindo o seu carro, acontece alguma coisa, ele discute e acaba tendo um problema. Nós temos que gestar as nossas emoções. Nós temos que ter um autogoverno. E o sétimo e último que eu vou falar para vocês é uma aliança. Uma aliança. O que seria essa aliança?
Essa aliança pode ser um negócio que você está fazendo, um namorado que você está arrumando, uma namorada que você está arrumando. Então, hoje em dia se fala muito em empreendedorismo. E com quem você vai fazer esse negócio? Quem que você vai chamar para ser seu sócio? Com quem você está fazendo aliança? Porque na Bíblia tem muitas coisas sobre aliança, que fala sobre aliança. E essa aliança você tem que fazer com as pessoas que comungam com o seu pensamento. Não é porque às vezes a pessoa fala bem, ou a pessoa tem uma boa aparência, mora num lugar bom, e você vai fazer aliança com essa pessoa sem conhecer o caráter. Por isso que é preciso você orar, pedir uma direção de Deus, para que você tenha boas pessoas para negociar com você. E aí, todos os seus caminhos, tudo aquilo que você fizer, prosperará. Então, dentro desses 7 pilares que eu falei aqui para vocês, todos são importantes e tudo isso são princípios. E se você quer ver sua vida transformada, se você quer ter uma vida leve, você tem que cumprir princípios. Senão você vai envelhecer, você vai ficar a vida inteira se perguntando o porquê nada dá certo para mim, o porquê que eu não consigo resolver os meus problemas, o porquê que eu não consigo prosperar, o que está acontecendo. De repente, você está quebrando princípios. Se faz sentido para você, eu te peço, por favor, compartilhe, divulga, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo, ainda falando de princípio. Que Deus te abençoe e te guarde.